Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre as leis herméticas, o que são e o que significa cada uma delas. Bom, a primeira vez que eu li sobre as leis herméticas, eu achei super interessante mesmo não entendendo direito, mas eu quis trazer nesse vídeo, então, o que eu entendi ao longo dos anos de uma forma mais simples. Porque o que eu sinto é que muitas vezes a gente lê sobre essas sabedorias antigas e numa frase pequena tem 1 milhão de coisas e só com a experiência, com o passar do tempo, que vai vindo aqueles cliques que a gente percebe, ah, tá, então é isso. Então hoje nesse vídeo eu quis trazer um pouquinho sobre cada uma dessas leis, que são leis que regem o universo, digamos assim, Foram criadas por Hermes Trismegistus, fazem parte do Kybalion e elas contam como que funcionam as leis da natureza de uma forma simples. Então são 7 leis pequenininhas que regem o universo. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas aqui. A primeira é o mentalismo, que fala o seguinte: o todo é mente, o universo é mental. O que isso meio que significa, Segundo até a religião hindu, que é lá da Índia, que é de onde veio o yoga, nos Vedas, que são alguns dos escritos mais antigos da humanidade, é dito que esse mundo que a gente vive aqui se chama Maya. Maya é uma palavra sânscrita que significa ilusão. Então é como se esse mundo que a gente vivesse fosse uma simulação. Sabe aquele filme Matrix? Que o Neo, ele vive num mundo de computador e acha que aquilo tudo é real, até que um dia ele acorda para a realidade. É como se fosse uma simulação daquilo que acontece aqui, A gente vive num universo mental, só que a gente tem essa percepção de que somos físicos. Até um ponto muito interessante que mudou completamente a minha percepção sobre foi quando eu vi um comentário no Instagram de um homem que ele falou assim: um dia eu me projetei para fora do meu corpo e vi que tudo mesmo é um holograma. E que na verdade o que parece ser sólido não é só porque a nossa mente percebe. Então isso explica porque que na física quântica, diz que existe tanto espaço vazio, que no fundo tudo é energia. E a gente pensa, tá, como que tudo é energia se eu tô sentindo aqui? Mas a gente sente porque a gente está operando com a mente, a nossa mente percebe dessa forma. Por isso que às vezes a pessoa morre e depois, assim, falando super normal, Às vezes a pessoa morre e ela vê tipo, era tudo isso que aconteceu. Porque aí ela perde a mente, ela entende que ela estava nessa ilusão e vê o que realmente é a vida, Eu nunca vi, não lembro, Mas pelo que eu já vi as pessoas falando, é isso que eu entendi hoje, Pode ser que amanhã eu entenda diferente, mas vamos continuar esse vídeo. Segunda lei, lei da correspondência. O que está acima é como o que está abaixo. E o que está abaixo é como o que está acima. O que eu entendo por essa lei? Que a nossa vida aqui física é como se fosse um espelho da vida espiritual. Por isso que nesse momento que eu tô de autoconhecimento, uma das coisas que eu mais acredito é que a gente veio aqui para a Terra para ser quem a gente realmente é e trazer para o plano físico aquilo que existe no plano mental. Por isso que para mim parece que é como se fosse um jogo, que a gente vem aqui, Aí a gente esquece quem a gente realmente é, aí passa pelas aventuras para descobrir quem a gente é, Acho que depois dos 27 ali do retorno de Saturno, a astrologia deve explicar, E a gente, isso. E aí começa a materializar quem a gente realmente é aqui. Se, claro, fizer um trabalho de autoconhecimento, de crenças e tudo mais. Então essa lei significa que o nosso mundo físico é como se fosse o mundo espiritual. Não é tão diferente assim como a gente pensa. Número 3. Princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Isso já é provado cientificamente, que nada, na verdade, que está parado, está em movimento. Tudo se movimenta ao tempo todo. Tudo é vibração. O que a nossa mente faz é perceber essa vibração e converter de forma que a gente perceba o mundo. Vou dar um exemplo, Você veio aqui para a Terra, teoricamente, todo mundo tem
os sentidos do tato, visão, olfato, paladar e audição, certo? O que são esses sentidos? Através da sua pele, você capta as informações do ambiente e transforma em sensações. Através dos seus olhos, seus olhos não são aquilo que vem, né? Quem vê é o seu cérebro. Então, os seus olhos convertem as vibrações, a luz, né? As vibrações em imagens que você enxerga. A música, o que é? Música é vibração. O seu ouvido capta essa vibração e transforma em música. Olfato é a mesma coisa, ou seja, é tudo frequência, é tudo energia, é tudo vibração, e a gente tem essa máquina incrível para converter essa vibração em imagens, sons, gostos, cheiros, para que a gente experimente esse mundo mental que a gente criou. Olha que máximo! Princípio número 4, polaridade. Tudo é duplo, tudo tem seus dois polos, tudo tem o seu oposto. O que significa? Esse era o que eu nunca entendia, o princípio da polaridade. Eu sempre entendia, tá, preto e branco, tá, escuro e claro, tá, mas eu não entendia como se aplicava no nosso dia a dia. E uma vez a Lucelena, a professora de filosofia, que é super interessante aqui no YouTube, quem não conhece, procura Nova Acrópole da Lucelena, não é dela, né, mas ela trabalha lá. E ela falou que sempre quando um aluno começa lá no curso dela de filosofia, ele começa super empolgado, fazendo várias coisas, não sei o que, ela já sabe que não vai durar muito. Por quê? Porque existe o princípio da polaridade. Eu tenho um pêndulo aqui no meu meio, tá? Se eu jogar muito um pêndulo para um lado, certo? Imagina que tem uma linha aqui, tem uma bolinha aqui. Se eu jogar muito para um lado, ele depois vai muito para o outro. Então, se eu subo muito, eu desço muito. Até que depois ele volta pro centro, se você não ficar batendo para um lado para o outro. Então, esse é como se fosse o princípio da polaridade. Depois que esses alunos começavam super empolgados, eles simplesmente desistiam, porque o mundo tem a tendência a encontrar o equilíbrio. O Bashar, que também é uma pessoa, né? Ele é uma entidade, digamos assim, que é canalizada pelo Danny. E até procurem, que é bem interessante, né, a mensagem que ele passa. Ele fala que o mundo, a gente fala positivo e negativo, né? Tem os dois polos, mas na verdade o mundo não é dual, ele é uma trindade. Então ele é como se fosse um triângulo, existe um lado, existe o outro, e sempre existe o ponto de equilíbrio. Sempre que você ficar muito feliz ou muito assim, existe a tendência de depois ficar muito triste, porque é uma lei. Lei é lei, né? Eu não sei porquê, né? Mas Deus quis assim. Então, é lei do universo, é assim que funciona. Por isso que explica por que às vezes a gente se empolga tanto para começar uma coisa e depois desiste. Como que, né? Faz de um jeito certo, vai aos pouquinhos, vai devagarinho, vai um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, para você não ir muito e depois ter que voltar para encontrar o seu equilíbrio. Princípio número 5, o princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e feminino. Bom, essa lei, ela vem a partir da anterior, né? Que é a lei da polaridade. Tudo tem os dois polos, inclusive as energias principais, que são feminino e masculino. A gente entende muito como homem e mulher, mas não é isso, porque homens têm energia feminina e energia masculina dentro de si, assim como as mulheres também. São dois tipos diferentes de energia e equivalentes, não é um melhor que o outro. São energias equivalentes que juntas fazem a roda girar, cada um no seu papel. Não significa que o homem tenha que agir na energia masculina e não significa que a mulher tenha que agir na energia feminina, ao meu ver. Acredito que cada um tem o seu potencial, mas o princípio do gênero fala que tudo tem o seu lado feminino e masculino, e quando esses lados estão equilibrados, a roda gira, né? Que é aquele símbolo do tão, sabe? Que tem o lado branco com uma bolinha preta, ou seja,
o feminino, que tem masculino, e o lado preto com a bolinha branca, que é um masculino, que também tem um feminino. E o desequilíbrio dessas duas energias, que são as energias principais, né, que quando equilibradas levam ao topo, é o que acontece no nosso mundo. A gente, por exemplo, tem um excesso de energia masculina. Então, o que isso significa, né? A energia masculina, ela tá mais ligada à atitude, à tomada de ação. A energia feminina tá mais ligada ao cuidado e à preservação. Se a gente fosse colocar em imagens, é como se o masculino fosse um triângulo e o feminino fosse um círculo, tá? Então, o nosso mundo, ele tá muito mais na energia masculina. A gente vê por quê? A gente, primeiro, pelo lado bom, né, que é os avanços tecnológicos, muita atitude, muita tomada de decisão pra gente crescer, pra evoluir no conhecimento. Só que o que acontece? Conhecimento demais sem moral, sem saber manter, sem ter o cuidado, o amor. E o que acontece? Acontece todo tipo de destruição que a gente vê, porque só tem o pra cima, não tem o manter. E a mesma coisa, se só tivesse o feminino também, a gente poderia estar de uma outra forma, porém também desequilibrada, sem o masculino, cuidando tudo, mas nunca talvez evoluindo por causa dessa falta de atitude. Então a energia masculina e a feminina são importantes iguais e precisam sempre estar em equilíbrio para a gente chegar no topo da evolução, digamos assim. Princípio número 6, princípio do ritmo. Tudo tem seu fluxo, tudo tem suas marés. Tudo sobe, tudo desce. O ritmo é compensação. O princípio do ritmo, ao meu ver, está muito ligado aos princípios anteriores. Primeiro, da vibração, né? A gente pode pensar muito numa música, né? A música tem o seu ritmo, você tem que seguir esse ritmo para a música tocar, e a vida é a mesma coisa. Então, o ritmo tem a ver com o princípio da vibração, de que nada está parado, tudo se move. O princípio da polaridade, né, de que tudo tem seus dois polos e tudo se equilibra. Então, se vai muito para cima, vai muito para baixo. O ritmo também dá compensação, porque a nossa vida, a nossa existência, ela é eterna. É como se fosse uma música que sempre estivesse tocando. Às vezes essa música pode ser mais masculina, às vezes mais feminina, mas ela tá sempre continuando, ela tá sempre num ritmo. E à medida que a gente vai para um lado, é à medida que a gente vai para o outro, segundo a polaridade. Então, o princípio do ritmo é um que, assim, sendo bem sincera, eu não me aprofundei, mas pelo que eu, entendo hoje, é isso, da gente, que tudo tem um ritmo, tudo vai seguir esse fluxo e a gente tem que cuidar sempre para se manter naquele compasso, né, para não tentar ir muito além, para não ter a compensação depois. E por último, para mim, o mais certo e mais comprovado de todos os princípios, que é causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, nada escapa à lei. Nosso mundo, ele funciona de uma forma bem simples. Eu planto uma semente e eu vou cuidar e ela vai crescer, vai ter seu tempo, tudo. Se eu não cuidar, ela não vai crescer. Toda ação existe uma reação. Física já prova. Para mim isso não tem nem tanto que explicar, porque para mim já é muito certo. Então, a grande dificuldade que a gente tem é que a todo tempo a gente está distraído e a gente não percebe as nossas ações. Então, se você não percebe as suas ações, se está indo no automático, não importa, ela vai vir a consequência. Então, se eu tô comendo só besteira todos os dias, eu falo isso que eu tava fazendo isso, né? Eu tenho intolerância à lactose, eu tava comendo direto queijo, tudo, e eu nem tava percebendo, mas eu estava agindo. E uma hora a conta ia chegar, e chegou. E eu fiquei super mal no estômago, e eu sabia que era culpa da minha ação, só que eu não tinha percebido a ação. E é isso que a gente faz sempre. Por isso que muitas vezes a nossa vida tá de um monte de coisa, tá com um monte de... Às vezes não é nem dessa vida, né? Que vem muita coisa, mas assim... E a gente sempre tenta pensar por que isso tá acontecendo, ai que eu não gosto disso, ao invés de, a partir de agora, tentar focar naquilo que a gente pode controlar, que são as nossas ações,
para ter melhores consequências. A própria natureza mostra isso. Não adianta a gente plantar e não fazer nada, achar que vai colher. Não vai. Não adianta plantar, minha mãe dizia, não adianta plantar batata e querer colher feijão, beterraba. Não vai. Toda ação tem uma reação. Então, se você comer bem e fizer os seus exercícios físicos, e cuidar das suas emoções, claro, né? Você, teoricamente, vai ter uma vida mais saudável. Se você viver uma vida bebendo direto, usando drogas, comendo besteira e não cuidando das suas emoções, até porque todas essas outras coisas fazem com que a gente, né? Enfim, isso é outro assunto, mas... E não se cuidar, não vai dar certo. Então, é muito importante a gente começar a ter responsabilidades sobre os nossos atos, porque pra mim isso é ser adulto, né? Criança, o que é uma criança? É alguém que não sabe que os seus atos geram consequências. E a gente vê milhares de crianças de 40, 50, 60 anos hoje em dia, né? Então, ser adulto, crescer, evoluir como ser humano é entender que toda ação existe uma reação, e até a não ação também existe. Então a gente tem que ser responsável pelos nossos atos e entender que sim, a gente é super livre para plantar. Essa é, aliás, uma das leis universais também da vida. Nós somos livres para fazer o que quisermos. Você pode, mas você sempre vai ser escravo da consequência da ação que você escolheu. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu tô curtindo trazer esses assuntos que eu gosto de estudar, que são um pouquinho diferentes, né, do que eu trazia um pouco sobre aqui, mas que eu super gosto de trazer pra vocês, conversar e aprender sobre. Até quero saber se vocês curtiram esse vídeo, se vocês concordam, não concordam, não entenderam alguma coisa. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se curtiu o vídeo, deixa seu like, não esquece de seguir o canal. E até a próxima.